Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, é com muita alegria que hoje nós iniciamos um novo quadro no canal do Lar Ismael no YouTube. É o quadro Conversando sobre Jesus. Nesse quadro nós vamos conversar sobre histórias que foram trazidas por alguns espíritos, tais como Humberto de Campos, sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nossa querida Amália Rodrigues, que nos traz, através da psicografia de Divaldo, de Leon Tolstói, sobre a psicografia de Célia Xavier de Camargo. São histórias que vão encantar-nos e trazer-nos um lenitivo para o nosso coração. Como disse João, no capítulo 21, no versículo 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E então, desta forma, nós vamos trazer algumas dessas histórias. Nós vamos iniciar hoje com o livro A Eterna Mensagem do Monte, pelo espírito de Leon Tolstói, que é psicografada pela Célia Xavier de Camargo. E nós vamos iniciar pelo início mesmo, né? Pelo capítulo número 1, chama-se O Paralítico. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito: tudo quanto, pois, quereis os homens vos façam, assim também o fazei a vós e a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nesse capítulo, inicia-se com uma história de um rapaz chamado Davi. Davi era jovem, um jovem elegante, bonito, forte, né? E como todo jovem, participava dos jogos, participava de todas as brincadeiras que eram feitas para os jovens naquela época, assim como os jovens de hoje participam, né? Muito ativo, muito inteligente. Mas certa manhã, Davi sentiu muitas dores nas pernas ao acordar. E ele foi procurar os médicos, mas os médicos fizeram de tudo. Mas Davi continuou com aquela problemática. Passado umas semanas, Davi não conseguia levantar-se do leito. E ele ficou extremamente chateado, muito triste e revoltado, porque ele não mais poderia agir como os jovens do seu tempo. Ele estava paralítico. E muito angustiado, muito triste, ele permaneceu durante muito tempo. Depois de um certo tempo, ele começou a se sentir mais resignado, mais tranquilo. Já conseguia fazer algumas coisas, mas não conseguia andar. E ele soube que tinha um certo Galileu que estava curando pessoas. E ele ficou muito encantado com isso, porque havia a possibilidade dele ser curado. Então, ele procurou saber onde ficava esse Galileu. As pessoas comentavam, até que um dia soube que esse Galileu iria passar pela sua cidade, próximo à sua cidade. E ele então chamou seu irmão Jacó e disse: Jacó, é um Galileu que está fazendo curas, cura leprosos, cura cego, cura surdo, paralíticos, endemoniados, e eu quero ir ter com esse homem, porque eu quero ser curado. E Jacó disse: mas Davi, presta atenção, você está criando expectativas que de repente não vão acontecer e vão deixar você deprimido, vão deixar você em uma situação muito ruim. Mas Davi insistiu, e Jacó não tinha outro jeito. Preparou lá uma maca improvisada e disse: quando é que vai passar esse Galileu por aqui? Ele disse: amanhã. Aonde é? Não sei muito bem, mas podemos ir. Aí Jacó resolveu, pela manhã, botou Davi na maca e saiu transportando por aquelas terras íngremes, né, e secas, e foi. E caminharam, e eles perceberam que eles começaram a ver uma movimentação maior de pessoas seguindo uma direção. E lá foram eles atrás dessas pessoas. Quando eles chegaram no descampado, tinha uma grande multidão de pessoas.
Eles foram se aproximando como puderam e pararam em determinado lugar porque não conseguiam ir mais adiante. E Davi estava ali esperando junto com todo aquele pessoal e ele percebeu. Todos eram doentes, mulheres com criança no colo, jovens, velhos, estropiados, cancerosos, leprosos. Ele olhou para aquela turba e ao seu lado ele percebeu uma pessoa deitada, uma pessoa mais madura, deitada em um estado muito complicado. Aí ele começou a conversar e ele soube que aquele era Jonas e que ele não era apenas paralítico, mas também cego. E a história de Jonas condoeu o seu espírito. Ele ficou tocado por aquela história. E aí, em determinado momento, surgiu uma figura que movimentou todo o pessoal. Mas era uma figura majestosa, de uma beleza incrível. O cabelo a nazarena, até os ombros, e uma paz no seu rosto muito grande. Vestia uma túnica rústica. Dos seus olhos saía uma luz, uma paz, uma serenidade que aquietou toda a multidão. E ele começou a falar: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão curados. Bem-aventurados os humildes, os misericordiosos. E falou, e falou. Em determinado momento, aquela voz tranquilizou, parou. E ele olhou para o lado e viu que a grande maioria chorava. E que ele também estava banhado em lágrimas. E Jesus então começou a curar. Curar um, curar outro. E a multidão foi se achegando e ele não tinha condições de se achegar. Muito menos o seu amigo Jonas. E eles ficaram tentando se aproximar, cada um, os irmãos auxiliando. E, de repente, um dos seus apóstolos, que tinha uma voz muito forte, que ele ficou sabendo que se chamava-se Simão Bar-Jonas, disse: esta será a última cura, o mestre já vai se retirar. E ele ficou espantado, porque de repente Jesus estava na sua frente. Ele seria o próximo a ser curado. E ele ficou olhando para a figura de Jesus quando ele se lembrou de Jonas. Aí ele olhou para Jonas, olhou para Jesus e Jesus entendeu. Ele pensou: eu não preciso ser curado. Eu vi o mestre, essa figura inovidável. Mas Jonas, ele não teve tem nem a oportunidade de vê-lo. Eu não preciso da cura. E Jesus compreendeu, afagou-lhe a cabeça, foi para Jonas, estendeu as suas mãos diáfanas sobre Jonas e disse: levanta-te e anda, estás curado. Passaram-se alguns segundos e Jonas, alegre, feliz, levanta-se e grita: aleluia, aleluia, eu estou curado. E Jesus retira-se. Jacó, irmão de Davi, ficou possesso. Ele não conseguia entender por que Davi não aproveitou a oportunidade para ser curado e permitiu que Jonas fosse curado. Em poucos minutos, as pessoas começaram a sair e Jonas foi-se embora. Jacó pegou Davi e começou a voltar para casa. Reclamou o tempo inteiro, porque não entendia por que ele perdeu a oportunidade. Mas Davi estava extasiado. Ele não estava preocupado em ser curado. A mensagem de Jesus era a cura, ele estava feliz. Ele o tinha visto
Ele nem ouvia o que Jacó estava dizendo. Enfim, chegaram na sua casa. Aí Jacó pegou Davi, foi colocá-lo no leito, e Davi percebeu que conseguia ficar em pé. As suas pernas se firmaram. Ele deu um passo cambaleante e percebeu que conseguia andar. Ele também fora curado. É isso, meu irmão e minha irmã. Jesus é a nossa cura para todos os nossos males. E Davi percebeu na sua mente algo que Jesus havia dito, que havia tocado em seu coração. Ele lembrou-se da frase: fazei aos outros tudo o que queirás que eles te façam. O mandamento maior que o Mestre nos trouxe, o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo, é o exercício diário que devemos fazer. E neste momento em que passamos por grandes turbulências, grandes preocupações, este é o momento de nós praticarmos a verdadeira caridade, a caridade moral, aquela caridade que vai chegar a cada um dos nossos irmãos, estejam eles aonde estiverem. E nós vamos fazer isso através da oração. Esse poder maravilhoso que nós temos em nós, de doarmos o nosso amor a cada um que está necessitando. Então, meus queridos irmãos, trabalhemos desta forma, através da oração, através do pão àqueles que estão necessitados. Se você não pode sair de casa, mas pode fazer o bem a todos aqueles que necessitam, através da oração e da doação, utilizando o material e o espiritual, o moral, vibrando muito amor. Então, meus irmãos, nós precisamos ser como Davi, naquele momento, distribuirmos as nossas dádivas, permitirmos que o Mestre ajude a todos nós. E assim, nós encerramos o nosso quadro desta semana, desejando muita luz, muita paz e muito amor. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael.